Olá, turma! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de português com a professora Cassandra. Assunto super importante: figuras de linguagem. Então, pessoal, o que são figuras de linguagem? Quando estudamos a linguagem conotativa, que é aquele momento em que podemos brincar com as palavras, utilizar elas de outra forma, encontrar outro sentido, nós estamos utilizando figuras de linguagem. Então, elas são também chamadas de figura de estilo. São recursos estilísticos usados para dar uma maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Então, vamos ver o que ela faz com as palavras. Primeira figura de linguagem: eufemismo. É utilizado para suavizar o discurso, disfarçar palavras rudes. Então, é assim, ó: eu quero falar algo, mas eu quero ser o mais doce possível. Eu quero falar isso sem machucar ninguém, sem ferir ninguém. Eu quero ser mais cauteloso possível. O que eu utilizo? Um eufemismo. Então, eu vou disfarçar essas palavras rudes. Eu vou falar a mesma coisa que eu queria falar, só que de uma forma mais suave. Como assim? Ao invés de eu falar assim, ó, Pedro morreu, eu falo assim, ó, Pedro entregou a alma a Deus. O significado é o mesmo, a pessoa morreu, mas eu estou falando de uma maneira mais suave. Ao invés de eu falar, o rapaz roubou a bolsa daquela senhora, eu vou falar assim, ó, o rapaz subtraiu a bolsa daquela senhora. A atitude é a mesma, mas eu estou falando de uma forma mais tranquila. Agora vamos para onomatopeia. Onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que elas imitam os sons. Então, quando eu estou imitando o som do gato, do cachorro, quando eu estou imitando o som da chuva, da batida, eu estou utilizando onomatopeias. Olhem os exemplos. Não aguento o tic-tac desse relógio. Então, esse barulho, tic-tac, tic-tac. Eu estou representando o som do relógio. Depois, os gatos desapareceram com o au-au dos cachorros. Então, esse au-au imitando o quê? A fala dos cachorros. E a antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Então, quando eu estou trabalhando com palavras que uma significa luz, a outra escuridão, que uma significa bem, a outra significa mal, que uma significa quente, a outra significa frio, quando eu estou lidando com palavras opostas, eu estou trabalhando com as antíteses. Então, observe os exemplos. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado: a paz. Guerra, paz. Nada com Deus é tudo. Tudo sem Deus é nada. Nada, tudo. E assim a gente vai trabalhando com palavras totalmente opostas. Os exercícios de vocês eu fiz todos com tirinhas. Então, observem bem essa tirinha e vamos ver qual a figura de linguagem que está presente nela. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem que haver um negativo. Para existir o 1, tem que existir o -1. Bem, sem o mal, como saberíamos o que é bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do Joe sem a Yoko? Então, olhe que ele vem com bem, com mal, e observem bem, lembrando que o contrário de bem é mal com L, e o contrário de bom é mal com U. Lobo mal, lobo bom. E já esse bem e esse mal com L é estou bem, estou mal. Então, observem que todo o tempo foi utilizado aí palavras contrárias. Qual é essa figura de linguagem? Observem a próxima. Parece que as duas senhoras não estão muito felizes ali, ó. E daí tem uma que se justifica assim para as duas. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, olha só. Estavam cobrando alguma fofoca que ela fez, chamaram ela de fofoqueira. E o que ela diz? Que não é fofoqueira. Ela é produtora de biografias orais não autorizadas. E o que é isso? Agora, observem bem essa tirinha. Olhem só o Cebolinha com o tamborzinho.
Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Então o pai dele indignado, né? Aquele dia que o pai chega bem cansado e o filho está fazendo uma barulheira. E o que o Cebolinha faz? Buá! Então ele só troca o som, né? Primeiro era bum bum do tamborzinho e depois ficou o buá do choro do Cebolinha. Que figura de linguagem é essa, pessoal? Agora vamos aprender mais. Tem mais figuras de linguagem. Existe a comparação, muito utilizada nos poemas. Então vamos ver. Faz uma comparação explícita. Ao contrário da metáfora, neste caso são utilizados conectivos de comparação. Como assim? Vai aparecer sempre uma palavra. Você é como, você é assim, você é tal qual. Então ela vai utilizar esse conectivo, que é essa palavrinha para comparar. Então olhem só. Seus olhos são como jabuticabas. Então está comparando os olhos com jabuticabas. E aparece essa palavrinha como, porque depois a gente vai ver a metáfora que não tem esse como, nem esse assim, nem esse tal qual. Mas não é para agora. Depois diz assim, ó, o meu coração está igual a um céu cinzento. Então está igualando o meu coração a um céu cinzento. Depois, o carro dele é rápido como um avião. Então observem que está comparando o quê? A rapidez do carro com a rapidez do avião. Agora o paradoxo. Representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, tal como o caso da antítese. Então, olhem a diferença. Na antítese, a gente tinha o bem e o mal junto, mas cada um exercendo o seu papel tranquilamente. Eram ideias opostas que funcionavam bem juntas. No paradoxo, essas ideias se misturam e ela cria algo impossível para a razão. Algo que não existe. Mistura essas ideias opostas como se fosse possível. Olhem a diferença. Estou cego de amor e vejo o quanto isto é bom. Como alguém que está cego vai ver? Depois, ele estava dormindo acordado. Ou a pessoa está dormindo, ou a pessoa está acordada. Não tem como estar dormindo acordado. Depois, já estou cheio de me sentir vazio. Como alguém vai estar cheio se está vazio? O paradoxo, ele foge da lógica. Ele mistura esses termos e isso é impossível. Já na antítese, lembrando lá a antítese, não. Ela dizia as duas coisas, mas cada um com o seu ponto de vista e a sua ideia. Por exemplo, dizia assim, ó, hoje pela manhã eu estava dormindo, à tarde eu estava acordado. Então traz essa oposição, traz dormindo e acordado, mas cada uma no seu tempo e cada uma ocupando seu espaço e fica tudo certinho. No paradoxo, não. Perde-se esse limite da razão. E o pleonasmo? É a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Então é quando a gente fica repetindo, falando o que já foi falado. Olhem só, nós cantamos um canto. Se nós cantamos, é um canto. Chovia uma chuva que molhava. Se chovia, é porque era uma chuva. Descia a descida. Só se desce a descida, não tem como descer a subida. Entrei para dentro de casa, não tem como entrar para fora. Então a gente fala duas vezes a mesma coisa. Tranquilo, pessoal? Agora, para exemplificar e exercitar essas últimas figuras de linguagem, eu peguei trechos de músicas. Olha só. Aquela música muito bonita do Pais e Filhos de Legião Urbana. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Então, qual figura está sendo utilizada ali? São crianças como você. Observem bem. Depois, essa música também é muito legal. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Observem bem o começo da letra dessa música. Você foi a mentira sincera. Tem uma mentira ser sincera? Então pensem bem. Depois, olhem só, um poema. Quero vivê-lo em cada momento. Em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Observem bem. Rir meu riso, derramar meu pranto.
Pessoal, qualquer dúvida estou à disposição. Aguardo por vocês. Bons estudos, um grande abraço e até mais!